Mahabharata, volume 2, capítulo 35. Os Pandavas se recolhem. Arjuna viu-se incapaz de responder. Sua boca estava seca, seus membros tremiam. Deitando sua face nas palmas de suas mãos, pranteou. Por fim, esforçou-se de modo a deter suas lágrimas e disse: Ó rei, a suprema personalidade de Deus, Krishna, que me tratou como amigo íntimo, deixou-me. Destarte meu incomparável poder, que deixava atônito até mesmo os deuses, já não mais se vê em mim. Acabo de perder aquele cuja ausência por um instante tomaria todos os universos inauspiciosos e vazios, como corpos sem vida. Unicamente por sua força misericordiosa foi-me possível aniquilar os robustos príncipes reunidos no Swayamvara do rei Drupada. Arjuna então descreveu os muitos incidentes nos quais fora capaz de incríveis feitos em virtude da graça de Krishna. Recontando as numerosas ocasiões em que os pandas haviam escapado de situações precárias e perigosas, Arjuna continuou em voz lúgubre. A força militar dos Kauravas era como um oceano no qual habitavam muitos animais medonhos. Conquanto intransponível, pude cruzá-lo devido à amizade de Krishna. Grandes generais como Bhishma, Drona, Karna e outros voltaram todas suas indomáveis armas contra mim, todavia pela graça do Senhor, sequer puderam tocar em um único fio de cabelo meu. Certamente foi apenas por eu havê-lo subestimado que ousei ocupá-lo como meu quadrigário, dado que ele é adorado e servido mesmo pelos melhores entre os homens que desejam obter a salvação. Ó rei, suas conversas jocosas, descontraídas e francas eram prazerosas e belamente decoradas por sorrisos, da maneira afetuosa como me chamava, ó Partha, ó amigo, ó filho da dinastia Kuru. De todas as outras formas de intimidade, recordo-me agora, em consequência do que me encontro esmagado pela dor. Costumávamos dormir, sentar e vaguear juntos quando nos vangloriávamos de nossa bravura e competência bélica. Se ele exagerasse, eu o censurava, dizendo: Meu amigo, tu és muito sincero. Mesmo em tais horas, quando sua estima era diminuída, tolerava minhas palavras, perdoando-me exatamente como um amigo perdoa o seu amigo ou um pai perdoa seu filho. Arjuna deu consigo incapaz de prosseguir. Seus irmãos sentaram-se todos estupefados, igualmente mudos. O impensável finalmente acontecera. Krishna partira, eles o viram enquanto Arjuna, recompondo-se, descreveu como, na ausência de Krishna, fora derrotado por um grupo de vaqueiros quando tentou proteger as esposas de Krishna. Arjuna olhou para suas duas mãos, para onde foi meu extraordinário poder. Tenho o mesmo Ganiva, a mesma quadriga puxada pelos mesmos cavalos, e valho-me deles como o mesmo Arjuna, a quem todos os reis oferecem respeito. Na ausência de Krishna, entretanto, tudo isso se tornou de imediato inútil. O Yudhishthira abraçou seu perturbado irmão, conduzindo até um trono, solicitou a criadas que o abanassem. Arjuna, depois de sorver um pouco de água, disse a seus irmãos o que transcorrera em Dwarka: Ó rei, visto que me indagaste acerca de nossos amigos e parentes naquela cidade santa, informar-te-ei que todos eles foram vitimados pela maldição dos Brahmanas. Como resultado, embriagaram-se com vinho e lutaram entre si com pedaços de madeira, sequer se reconhecendo uns aos outros. Agora estão todos mortos. Arjuna descreveu em detalhes o terrível evento, narrou como anos atrás alguns garotos em Dwarka fizeram uma brincadeira com alguns poderosos rishis encabeçados por Narada, quando os sábios estavam em visita à cidade. Os garotos haviam vestido um dos filhos de Krishna, Samba, como uma mulher, e colocando uma bola de ferro sobre suas vestes a fim de fazer com que parecesse uma gestante. Então perguntaram os sábios: esta dama dará luz a uma menina ou um menino? Os rishis, exasperados pela insolência dos garotos, responderam: dará luz a uma bola de ferro que há de destruir vossa dinastia. Krishna e Balarama serão os únicos sobreviventes. Quando o rei Jadu Gracena tomou conhecimento da maldição, ordenou que a bola de ferro fosse pulverizada e então jogada ao mar. Viram a forma corporificada do tempo, negro e horripilante, vagueando pela cidade.
Os poderosos arqueiros de Hades e Vrishnas atiraram centenas de milhares de flechas contra ele, mas nenhuma podia atingi-lo. Dia após dia, ventos cada vez mais fortes sopravam e as ruas se infestavam de ratos e camundongos. Pós de barros rachavam, quebravam, sem nenhuma causa visível. Poços cuspiam sua água, os corpos da população tremiam. Toda sorte de criaturas inauspiciosas, corvos, corujas, chacais, retorciam o éter com seus gritos. Asnos nasciam de vacas e mulas nasciam de elefantes. Alimento limpo e bem preparado, quando servido, era coberto por vermes. A passada ruidosa de homens a correrem era ouvida constantemente, mas não se avistava ninguém a correr. Os cidadãos cometiam atos pecaminosos sem quaisquer constrangimento. Negligenciavam os brahmas e olvidavam-se da adoração a deidades. No templo insultavam os mais velhos e os seus preceptores. Somente Krishna e Balarama não se comportavam de tal maneira quando observavam os presságios pavorosos, e foram informados que os cidadãos, quando dormiam, tinham muitos pesadelos. Convocaram uma assembleia. Com todos os presentes, Krishna disse: ó líderes da dinastia de Ado, por favor, atentai para os terríveis agouros que fazem ver e sentirem Dwarka, como bandeiras da morte. Não mais devemos permanecer aqui. As mulheres, crianças, idosos devem evacuar a cidade e rumar para Shankodara. Nós, particularmente, ir-nos-emos para o sagrado Prabhasa, onde o rio Sarasvati corre em direção oeste. Lá devemos nos banhar com o objetivo de nos purificarmos, jejuando e fixando nossa mente em meditação. Então, adoraremos aos deuses e apresentá-los com ricas oferendas. Em seguida, devemos adorar os brahmas e oferecer-lhes caridade. Dessa maneira, talvez possamos neutralizar o que esses sinais prognosticam. A Assembleia mostrou concordância, arranjos foram feitos, os guerreiros de Adava subiram em suas quadrigas e partiram para Prabhasa. No litoral, as mulheres viajaram no centro do cortejo. Uma vez em Shankodara, metade do caminho entre Dwarka e Prabhasa, as mulheres ali permaneceram ao passo que os homens foram à cidade. Com o sonoro toque de búzios e o clangor de milhares de clarins, os Jadas chegaram a Prabhasa, estabeleceram sua residência em palácios e mansões e realizaram sacrifícios a fim de adorar os deuses. Ao fim do segundo dia, influenciados pelo destino, beberam grande quantidade de vinho, o qual fora preparado para sacrifício. Embriagados, começaram a galhofar. Satyaki então insultou Kritavarma, quem jamais perdoara por haver ajudado Ashvatthama a matar as tropas Pandavas a dormirem. Em uma voz zombenteira, disse: que sorte de Kshatriya, possuidor de bravura e competência, haveria de matar homens abraçados pelo sono? Já não estavam mortos, ó filho de Irdika? Tua ação é intolerável. A ira de Kritavarma acendeu-se, apontando para Satyaki com sua mão esquerda, com forma de desdenhá-lo, vociferou: professando-te um herói, como pudeste matar cruelmente o desarmado Burishvara quando sentado em meditação? Krishna lançou um olhar irado para Kritavarma. Satyaki colocou-se de pé, subitamente desembainhando a sua espada, tempestuou: juro pela verdade que obrigaria Kritavarma a seguir o caminho de Drishtadyumna e Shikandi. Sua vida e sua fama chegaram ao fim. Satyaki correu de encontro a Kritavarma, cujos reflexos estavam prejudicados devido ao vinho, e com o movimento de meia-lua de sua espada decapitou-o. Os amigos de Kritavarma então atacaram Satyaki e golpearam-no com panelas de ferro. Pradyumna apresentou-se em seu socorro e dois guerreiros uniram-se, um de costas ao outro, conforme um grande número de homens fechavam-nos em um cerco. Embora hajam lutado bravamente, terminaram derrotados e mortos. Quando viu seu filho Pradyumna morto, Krishna enfureceu-se e empunhou alguns bambus que cresciam perto. Os bambus haviam crescido a partir das partículas de ferro que haviam sido atiradas no mar pela ordem de Ugrasena. Eram como bordões de ferro. Krishna brandiu-os com armas mortais, rapidamente ceifando a vida de todos os homens que seu filho havia matado. Outros dados e Vrishnas empunharam suas armas e entraram na refrega.
Em pouco tempo deu-se uma violenta batalha. Quando suas armas haviam sido destroçadas, também empunharam os bambus. Desorientados pelo vinho, influenciados pelas maldições de Gandhara e dos rishis, mataram-se sem compulsão. Pai matou filho, filho matou pai, irmão matou irmão. Como insetos, precipitando-se para o fogo, destruíram-se mutuamente. Em menos de uma hora, milhões de homens estavam mortos. Unicamente Krishna e Balarama sobreviveram, bem como Daruka, que levou a nova de volta para Dwarka. Arjuna interrompeu sua narração, sua mente consternou-se enquanto recontava a história. Ele sabia que aquilo fora desejo de Krishna, que desejara que sua família e seguidores deixassem o mundo. Com o começo da era de Kali, poderiam criar uma perturbação maior que aquela criada pelos demônios ateístas. Afinal, eram muitíssimo mais poderosos que os demônios, ninguém poderia havê-los detido. Somente se matando uns aos outros, eles poderiam ser mortos. Inspirando profundamente, Arjuna continuou e descreveu como Krishna também partira quando todos os Jadavas e demais guerreiros jaziam mortos. Krishna observou Balarama sentar-se em meditação à beira do mar. Quando Balarama absorveu em transe, a serpente divina de muitos capelos, Ananta Sesha, saiu de sua boca. Adorado por Varuna e outros deuses, a serpente rumou para o oceano e desapareceu. Depois de ver Balarama partir, Krishna entrou em uma floresta próxima, sentou-se em meditação sob uma árvore pipala. Quando fez, todos os principais deuses aproximaram-se dele invisivelmente, todos anelando ver seu último passatempo sobre a terra. Perto onde Krishna sentara havia um caçador. O homem pegara um grande peixe e encontrara em sua barriga um pedaço de ferro, o último remanente da bola de ferro atirada no oceano. Com aquele pedaço de ferro fizeram uma ponta de flecha. Enquanto caçava com a flecha, cruzou com Krishna. Pela energia ilusória do próprio Krishna, confundiu o pé de Krishna com o pé de um animal. Vendo a distância através dos arbustos, o caçador despediu a flecha, que atingiu o pé de Krishna no momento no qual o Senhor partiu deste mundo adorado pelos deuses encabeçados por Brahma. Arjuna então narrou como Daruka retornara do Dwarka. Ele fora informado do que encontraria Arjuna ali, que deveria solicitar-lhe que levasse as mulheres para Indraprastha. Quando Daruka chegou à cidade, foi até o pai de Krishna, Vasudeva, e compartilhou com ele as novas avassaladoras. Assim como Devaki, Vasudeva desmaiou ao chão, atormentado pela saudade de Krishna, ambos pereceram. Arjuna, que apenas recentemente chegara do Dwarka, foi também subjugado pelo pesar, tão logo ouviu o que ocorrera. Apesar de tudo, tentou seguir as instruções de Krishna. Primeiro fizeram os arranjos para as cerimônias fúnebres de Vasudeva e Devaki. Entretanto, quando a pira funerária foi acesa, as outras esposas de Vasudeva entraram no fogo com seus pensamentos absortos em Krishna. Arjuna então viajou para Prabhasa, de modo a realizar os últimos ritos para todos os guerreiros mortos. Milhões de homens haviam morrido e foram necessárias semanas até Arjuna haver organizado cerimônias fúnebres para aqueles que não tinham membros do sexo masculino na família. As mulheres foram levadas a Shankodara e, conforme as cremações aconteciam, muitas viúvas entravam no fogo e abraçavam seus senhores, alcançando destarte o mesmo destino daqueles homens. Encontrando os corpos de Krishna e Balarama, Arjuna admirou-se com a visão. Seus corpos ainda brilhavam com a mesma fulgurante refulgência de quando estavam vivos. Arjuna pôde entender que a morte lhes era impossível, que sua aparente morte era simplesmente uma exibição da energia ilusória de Krishna. Tanto Krishna quanto Balarama eram manifestações do Supremo original e transcendente. Arjuna concluiu que os corpos materiais que haviam deixado para trás tinham por objetivo apenas desorientar os infiéis. O Senhor era misericordioso mesmo com aqueles que desejavam ser ateístas. Entorpecido devido ao luto, movendo-se como um boneco de madeira, Arjuna providenciou os sacerdotes peritos que cremassem os corpos dos dois senhores. Rukmini e outras dentre os principais rainhas de Krishna subiram na pira funerária e abandonaram suas vidas. Quando todas as cerimônias funerárias haviam sido concluídas, Arjuna retornou a Dwarka, fez os arranjos para que as mulheres, as criadas restantes e os brahmanas, vaixas e shudras fossem levados em quadrigas para Indraprastha. Krishna dissera a Daruka que a cidade logo seria tomada pelo mar, e Arjuna preocupou-se em primeiramente tirar todos dali. Fizeram uma tristonha procissão, chorando e gritando os nomes de Krishna à medida que deixavam Dwarka.
Mesmo quando deixavam a cidade, o oceano já começava a engolir a terra. Olhando para trás, viram ondas quebrando para dentro da grande fortaleza da ilha, né, e correndo por suas ruas e casas. A procissão destituída de heróis rumava lentamente para Indraprastha. Passados alguns dias, chegaram à província de Panchadala, onde Arjuna decidiu que acampariam por algum tempo. A região era repleta de ladrões, e quando viram milhares de mulheres de Dwarka ricamente adornadas, decidiram atacar o acampamento. Juntos, assaltantes vestidos como vaqueiros atacaram ordenadamente o acampamento, gritando muito sonoramente. Armados com clavas e arcos, precipitaram sobre as mulheres e carregaram-nas, saqueando-as ao mesmo tempo em que as arrastavam. Arjuna subiu em sua quadriga e disparou em direção a eles, gritando: ó homens baixos e viciosos, detende-vos de pronto, abancai-vos agora daqui, se tendes algum amor por sua vida. Demorarei-vos aqui um só instante e cortarei vossos corpos em pedaços. Urgidos pelo destino, os ladrões negligenciaram Arjuna e deram prosseguimento ao assalto. Arjuna ergueu Gandiva, mas, para seu espanto, deu consigo, quase incapaz de encordoá-lo. Sua força parecia haver desaparecido com grande dificuldade. Tensionou o arco, atirou suas flechas, mas as mesmas não alcançaram seus alvos. O Pândava, então, tentou invocar armas celestiais, elas, no entanto, não apareciam. Em frustração e ira, acossou os ladrões e golpeou-os com seu arco. Malgrado seus esforços, contudo, foi incapaz de impedir que raptassem muitas das mulheres de Adus. Embora suspirando tristeza, Arjuna podia entender que aquilo era, de alguma forma, o arranjo do Senhor. Agora que Krishna se fora, seu grande poder acabara. Em um estado de completa frustração e melancolia, retornou a viagem para Indraprastha. Uma vez na cidade, Arjuna estabeleceu Varadra, o neto de Krishna e filho de Aniruddha, como rei. Não obstante, mero garoto, o príncipe não havia ido para Prabhasa com seus outros kshatriyas. Estava ele tomado de aflição devido à morte de todos os seus parentes, mas, consolado pelos brahmanas eruditos, começou a reinar a cidade. Depois de certificar-se de que tudo estava em ordem, Arjuna decidiu voltar para Hastinapura, de sorte a ver o Yudhishthira. Quando prestes a partir, ouviu dizer que Vyasadeva estava presente em um eremitério próximo à cidade. Foi visitá-lo. Atirando os seus pés, Arjuna derramou lágrimas, incapaz de falar. Mahabharata, volume 2, capítulo 35, os Pandavas se recolhem. As personalidades celestiais acompanhando o Yudhishthira, desapareceram, deixando a sós com seus pensamentos. Era-lhe impossível compreender por que seus irmãos residiam no inferno. Enquanto ali, paralisado devido ao assombro, subitamente viu Indra e outros dos principais deuses aproximando-se de sua pessoa. Pela refulgência corpórea deles, toda a região se iluminou. Todas as visões repulsivas do inferno desapareceram e foram substituídas por paisagens paradisíacas. Yudhishthira deu consigo em belíssimos jardins e flores de árvores celestes, igualmente floridas. Uma brisa agradável tocava-lhe o corpo e o transportava perfumes primorosos. Indra se endereçou ao Yudhishthira: ó melhor dos homens, apazigua-te. Nem tu, nem teus irmãos estáis no inferno. Somente por uma ilusão foi-vos mostrada esta localidade. Todo rei, e com efeito todo ser vivente no mundo dos homens, verão o inferno, dado que ninguém pode realizar somente atos bons. Aqueles cuja piedade é grande hão de receber os frutos de seus pecados primeiro, após o que desfrutarão grande felicidade por um longo tempo. Somente uma pequena mancha de pecado tocou-te, ó rei, quando mentiu para matar Drona. Em razão disso, viste o inferno, bem como teus irmãos e amigos. Agora podes desfrutar de infindável felícia. Indra disse ao Yudhishthira que, devido à feitura do Rajasuya, lograra um lugar no paraíso igual àquele de Harishchandra, o celebrado rei de tempos remotos, que agora compartilhava da mesma opulência de Indra. Depois de conduzir Indra ao interior de sua quadriga, Indra levou ao seu salão de assembleia. Lá Yudhishthira viu seus irmãos exatamente como os conhecia, brilhando
esplendorosamente, rodeados por personalidades celestiais, os Maruts, Vasus, Ashvini e Rudras. Draupadi também estava ali, parecendo não só outra, senão a própria Lakshmi. Mostrou-se ao Yudhishthira como todos os guerreiros que haviam morrido em Kurukshetra haviam alcançado os céus. Karna alegremente residia com seu pai, Surya. Mesmo os Kauravas haviam obtido vidas auspiciosas em virtude de sua execução de deveres religiosos. Conduzindo o Pandava a um belo rio de águas límpidas e calmas, Indra disse: aqui flui o Ganga, conhecido no céu como Mandakini. Banha-te em tuas águas, ó rei, e obterás uma fulgurante forma celestial. Yudhishthira entrou nas águas e emergiu em uma forma luziente e divina. Toda sua aflição e ansiedade se foram quando deixou as águas, foi honrado e adorado pelos Siddhas e Charanas. Ele então viu Krishna sentado no palácio de Indra, manifestando uma forma de 4 braços, de espanto, esplendor e beleza. Arjuna adorava-o. Quando Krishna viu Yudhishthira, sorriu-lhe e ergueu-lhe uma de suas mãos de modo a bendizê-lo. Vendo Narada próximo de si, Yudhishthira aproximou-se dele e indagou-lhe por quanto tempo ele e seus irmãos residiriam no paraíso. O sábio respondeu que, por seus atos meritórios, os Pandavas haviam obtido uma autorização de permanência quase ilimitada. Contudo, os teus irmãos são associados eternos do Todo-Poderoso Senhor Krishna. Assim, aonde quer que ele vá, a fim de realizar seus passatempos, vós também ireis. Com efeito, pelo bem de todos os seres, Krishna aparece eternamente em algum mundo de maneira a exibir suas atividades aparentemente humanas. Assim como vós não podeis ficar sem ele, também ele deseja estar sempre convosco. Assim, vossa estadia nessas regiões não será longa. Vossa vinda tem por objetivo apenas mostrar-vos o destino daqueles que conhecestes na terra. Almas puras como vós residem eternamente com o Senhor. Somente pela energia ilusória do Senhor às vezes parece diferente. Como um mágico, ele cria o universo material, entra no mesmo por algum tempo e em seguida encerra-o. Narada concluiu dizendo que o único a fazer do Senhor era levar todas as almas sofredoras de volta às suas posições eternas, como servos amorosos dele. Ele somente parecia estar envolvido com assuntos do mundo, ao passo que, na verdade, estava sempre desinteressado. Sob ilusão, os homens se desorientam e se dão aos prazeres materiais, imaginando-se desfrutadores independentes. Na verdade, são partes do Supremo, dependente dele para tudo. A verdadeira felicidade somente pode ser encontrada quando alguém novamente abandona seus desejos de ser independente de Deus. Deus, contudo, muito obviamente, jamais é influenciado por sua ilusão. Seu aparecimento neste mundo se deu a fim de livrar as pessoas de suas concepções equivocadas e levá-las de volta a ele. Aqueles que são excessivamente apegados à matéria não podem compreender esse conhecimento. Eles têm que permanecer nas esferas mortais, ora vindo ao paraíso, ora descendo ao inferno. Enquanto o indivíduo não desperte sua consciência original e pura, compreendendo verdadeiramente sua natureza espiritual eterna, estará preso no ciclo de nascimentos e mortes. Vós, Pandavas, estáis fixos em serviço a Krishna e são liberados. Trazendo-vos ao mundo material, o Senhor simplesmente vos usou como seus instrumentos, o que somente aqueles livres da ilusão compreendem. Yudhishthira rejubilou-se. Seu olhar, ele voltou a Krishna. Seguramente nada no paraíso poderia se comparar a olhar para ele. O que dizer, então, do prazer em auxiliá-lo na capacidade de servo, amigo e até mesmo parente? Absorto em felicidade transcendental, Yudhishthira não se via capaz de tirar seu olhar sobre Krishna. Que mundos aguardavam agora pelo rei Yudhishthira? Isso não importava. Contudo, que Krishna estivesse ali presente, estava disposto a ir a qualquer lugar. Guru Premananda. Bom, Mahabharata, volume 2, capítulo 35, os Pandavas se recolhem
Com Arjuna ali prostrado, quase sem vida, Vyasadeva disse: Ó criança, qual é a razão de semelhante infelicidade? Matastes acidentalmente um Brahmana ou foste vencido em batalha? Conheceste uma mulher intocável ou te desviaste das práticas religiosas de alguma forma? Nada disso julgo possível. Deves dizer-me o que te aflige, ó filho de Prita, se te considerares capaz. Recompondo-se, Arjuna ajoelhou-se perante Urishi em agonia e disse-lhe: Ó grandioso sábio, ele cuja tez assemelha-se a uma nuvem escura, ele cujos olhos são como um par de flores de lótus, partiu deste mundo junto com o seu senhor Rama. Em Prabhasa, por meio de bordões de ferro criados pela maldição dos Brahmanas, todos os heróis Vrishnis foram mortos. Ninguém escapou. Aqueles imponentes homens mataram-se em um surto de ira. Arjuna desmoronou ao chão e chorou pensando em Krishna e em seus muitos amigos. O massacre em Prabhasa o fez recordar a terrível noite em Kurukshetra, quando Ashvatthama matou os Pandavas que dormiam. Arjuna perdera muitíssimo de seus membros familiares e amigos naquela ocasião, e agora o restante dos seus amigos também já não viviam mais. Nada mais havia pelo que viver. Ó Brahmana, observa o petulante curso do tempo, pensando nessa tragédia, não consigo encontrar paz mental. A morte de Krishna é tão inacreditável quanto o secar do oceano, a queda do paraíso ou o fender do monte Himavati. Sem ele é-me impossível manter minha vida, e ainda há outra calamidade que rasga o meu coração. Arjuna relatou como não fora capaz de proteger os assaltantes, as mulheres Jadus. Bem diante dos meus olhos, milhares de mulheres foram raptadas por ladrões da tribo Abiras. Nada eu pude fazer, ai de mim. Isso certamente se deve à ausência de Krishna. Como posso me arrastar nessa existência tão inútil sem ele? Ele que costumava conduzir minha quadriga, aquela personalidade divina, possuidora de esplendor, infindável poder, o limitado Govinda, não mais o verei. O desespero me consome e minha mente parece girar. Ser-me-é impossível viver sem o heróico Janardana. Tão logo eu soube que ele se fora, minha visão se fez turva e nada mais pude enxergar. Ó melhor dos homens, por favor, dize-me o que é melhor para mim, neste agora, um viandante de coração vazio, privado de seus parentes e amigos. Não te lamentes, Vyasadeva respondeu, tudo foi decretado pelo Senhor Krishna. Krishna permitiu que isso ocorresse, embora fosse capaz de impedir seu acontecimento. Com efeito, Govinda poderia alterar o curso do universo. O que dizer então de uma maldição? Aquele que se sentou em sua quadriga e gritou tua pessoa ao longo de toda a calamidade ao próprio onipotente Senhor Supremo. Havendo aliviado o fardo da terra, encerrou agora seus passatempos aparentemente humanos. Através de ti e de teus irmãos, concluiu o desígnio dos deuses. Porquanto satisfizeste o imortal e inconcebível Keshava, foste coroado com o sucesso. Agora certamente é-te apropriado pensares em tua própria partida. Quando a hora da adversidade se faz chegar, tudo se perde. É assim a coragem, o entendimento e a visão desaparecem. Todos. Tudo isso decorre unicamente da influência do tempo. Não te deplores, ó herói, é chegado o momento no qual vós, Pandavas, deveis alcançar o destino mais elevado. Isso é o que considero mais benéfico. Confortado pelas palavras de Vyasadeva, Arjuna pediu-lhe permissão para ir-se e partiu para Hastinapura. Quando Arjuna concluiu sua narração, seus 4 irmãos mostraram-se estarrecidos. E tudo o que conseguiram pensar era em Krishna. Incapazes de imaginar a vida sem ele, lágrimas cortaram-lhes a face. Perturbado, Yudhishthira disse: ó melhores dos homens, devemos entender que o tempo está cozinhando todas as escrituras em um caldeirão. Mesmo os inconquistáveis Vrishis foram extirpados, e mesmo Krishna partiu, agora devemos seguir as instruções de Vyasadeva. Não existem razões para aqui permanecermos. Com efeito, a negra era de Kali já está presente. Vede como os cidadãos estão se tornando pecaminosos, movidos pela influência da era.
Devemos partir, pois o vigoroso Parikshit, que é sempre protegido pelo Senhor, é qualificado para reinar o planeta. Os irmãos Yudhishthira anuíram. Eles tinham a ciência de que era o momento de se afastarem das obrigações políticas. Parikshit poderia substituí-los. Yudhishthira conferenciou com os Brahmanas e estabeleceu um dia em que partiria para a floresta. Quando os cidadãos ouviram sobre a sua determinação, choraram em aflição e tentaram dissuadi-lo, mas em vão. Em um dia auspicioso, impulsou Parikshit na posição de rei e Kripa na posição de seu conselheiro-chefe. Os 5 irmãos distribuíram riquezas aos Brahmas, realizaram rituais em honra a Krishna e distribuíram montanhas de ouro e gemas em seu nome. Uma vez que todas as cerimônias haviam sido encerradas, o Yudhishthira despediu-se de suas vestes reais e ornamentos e vestiu pele de árvore. Seguindo-lhe o exemplo, seus irmãos também o fizeram. Eles 5 deixaram um palácio real semelhantes a 5 ascetas. O povo chorou em agonia e rememorou o horrível dia em que os irmãos haviam sido exilados. Dessa vez não retornariam. Ignorando o choro dos cidadãos, o Yudhishthira caminhou em direção ao portão setorial com seus 4 irmãos logo atrás de si. Draupadi, vendo a determinação de seus esposos, seguiu-as às pressas. Jamais se separaram dos seus consortes, nem mesmo quando foram para a floresta, e morreria de uma intolerável aflição caso fosse deixada para trás. Depois de despedir-se pela última vez de Subhadra e das demais mulheres, Pandavas, que eram sempre dadas à constante prática de ascetismo e oração, fixou-se no objetivo da renúncia com seus cônjuges. Sua mente encheu-se de júbilo quando deixou a cidade para a grandiosa derradeira viagem ao norte. Aceitando comida simples e água somente uma vez ao dia, os irmãos e Draupadi caminharam regularmente para os Himalaias. Com ninguém falavam e permaneciam com seus pensamentos absortos em Krishna. Após muitos dias viajando, chegaram ao grande lago do sopé das montanhas. Quando se aproximaram ao lago, viram diante de si a brilhante forma de Agni, que se endereçou a eles em uma voz estrondeante. Ó melhores da linhagem Kuru, ouvi o verbo meu. Sou o deus do fogo que Arjuna contentou em Kandava. Naquela ocasião, presenteei com Gandiva, o qual agora ele deve devolver-me. Que ele o atire bem com as suas 2 aljavas de flechas inesgotáveis nessas águas, e Varuna recebê-lo-á de volta. Arjuna curvou-se perante Agni e tirou seu arco e suas aljavas dos seus ombros. Não fora capaz de deixá-las para trás, mas agora, ante a ordem de Agni, atirou-as na água. Agni então desapareceu e os irmãos continuaram sua jornada. Vendo ao longe o pico do monte Himavati, coberto pelas nuvens, após transporem aquela grande montanha, cruzaram um deserto e chegaram finalmente ao monte Meru, onde se encontrava a morada dos deuses. Conforme caminhavam pela região montanhosa, um cachorro juntou-se a eles, o qual permanecia com eles dia e noite. Em pouco tempo chegaram nos contrafortes da montanha Gandhamandana, onde haviam passado grande parte de seu exílio. Depois de se curvarem perante a montanha sagrada e ofereceram orações à mesma, começaram suas práticas ascéticas. Os irmãos caminhavam à mesa e seus corpos estavam emaciados, fracos e enfadados, subiam com dificuldade. Repetidamente, quando subiam no íngreme desfiladeiro, Draupadi caiu no chão e abandonou a vida. Bhima, que caminhava logo atrás de Yudhishthira, disse: ó aniquilador dos inimigos, embora ela jamais haja pecado, a delicada princesa caiu sem vida. Diz-me por que foi obrigada a perecer nesse lugar. Sem parar ou olhar para trás, Yudhishthira respondeu: malgrado consorte de todos nós, a Panchali sempre foi parcial para com Arjuna, daí sua queda. Depois de ascenderem um pouco mais, Saradeva prosternou-se e morreu. Bhima novamente perguntou ao Yudhishthira a causa da queda, agora de seu irmão. Yudhishthira respondeu: dotado de conhecimento, sempre se considerava incomparável em sabedoria, daí sua queda. Deixando Saradeva onde se prostrara, os 4 irmãos continuaram subindo, ainda acompanhados pelo cão. Nakula, pouco depois, subjugado pela aflição decorrente da morte de Draupadi, de Saradeva, também caiu. Mais uma vez, Bhima recorreu ao Yudhishthira a fim de entender por que nosso íntegro irmão era o mais inteligente dos homens, nada obstante, considerava-se igual em beleza corpórea.
Daí sua queda. Arjuna foi o próximo a cair, tomado de angústia ante o pensamento de seus irmãos e Draupada mortos. Enlutado, Bhima interrogou Yudhishthira acerca da causa da queda de Arjuna, seu irmão sempre veraz, logo antes da guerra. Arjuna prometera matar todos os Kauravas em um único dia. Arjuna não cumpriu sua palavra, feito por orgulho, daí sua queda. Os dois irmãos restantes e o cão prosseguiram com a subida. Antes de alcançarem o cume, Bhima caiu ao chão, prestes a abandonar sua vida, perguntou a Yudhishthira qual fora o seu erro. Yudhishthira retornou: ó Vrikodara, deveras glutão, não te importavas com os demais enquanto comia, daí tua queda. Fixando sua mente em meditação yoga, Yudhishthira prosseguiu sozinho. Quando chegou ao pico, ouviu um som notório encher o céu. Subiu ele o seu olhar e viu a quadriga de Indra descendo do seu encontro. Sobe em meu carro, ó Bharata, levar-te-ei para o céu. O Yudhishthira curvou-se perante o Deus. Não desejo o paraíso, ó Chakra, tampouco posso deixar meus irmãos e minha casta esposa, Draupadi, para trás. Todos eles caíram ao longo desta montanha. Indra garantiu-lhe que logo veria sua esposa e seus irmãos em seus mesmíssimos corpos, mas o Yudhishthira ainda relutava a partir. Vê esse cão ao meu lado? Ele disse, apontando para o animal que a todo momento acompanhava seus passos. O animal se refugiou em mim e não pode ser abandonado. Ó grande Deus, acompanhar-te-ei somente se permitires que eu o leve comigo. Indra retorquiu que não havia lugar para cães no paraíso. Ele informou ao Yudhishthira que não haveria nenhum pecado em deixar o cachorro para trás, mas o Pandava discordou. Tenho o voto de jamais abandonar alguém que está aterrorizado, que pede por abrigo, que é devotado, que está aflito, é fraco ou que implora por sua vida. Não posso deixar essa criatura aqui. Malgrado as solicitações de Indra, Yudhishthira não deixava o animal. Repentinamente, diante dos olhos de Yudhishthira, o cão transformou-se no deus da justiça, Dharmaraj. Vendo seu pai, Yudhishthira prostou-se em profundo respeito. Após o erguer, Dharmaraja disse-lhe: ó rei dos reis, inexiste outrem na terra que possa exibir semelhante virtude. Anteriormente avaliei-te em Dvaitavana e hoje novamente constatei que és o mais grandioso exponente da moralidade, para não falar da terra. Não há ninguém no céu que iguale a tua pessoa. Regiões celestiais de infindável boa-aventurança aguardam-te, ó rei. Sem demora, embarca no carro de Indra. Yudhishthira fez, conforme o veículo rapidamente subia no céu, foi rodeado por seres celestes, a louvarem tanto ele quanto Indra. Ele também viu o divino sábio Narada voando no espaço através do seu poder divino pessoal. Falou o Rishi. Este sábio régio Yudhishthira superou as conquistas de todos os demais reis no paraíso. Portanto, cobrindo os mundos com sua fama e seu esplendor, alcançou a região mais elevada em seu corpo humano. Que outro homem se conhece haver auferido algo tão excelso? A quadriga entrou nos planetas celestiais quando aterrizou em uma brilhante mansão. O Yudhishthira viu Duryodhana sentado sobre um trono de ouro. Surpreso, voltou-se a Narada, que disse: este rei logrou o paraíso em virtude de suas práticas kshatriyas. Ele lutou destemidamente, abandonou seu corpo em batalha. Ele de Start foi promovido a essa morada, onde permanecerá por algum tempo. Yudhishthira perguntou onde se encontravam seus irmãos. Ele não tinha interesse em permanecer no paraíso, era indiferente aos prazeres celestiais. Mesmo na terra, renunciara aos seus apegos materiais e desejo de desfrute sensual, preferindo, em vez disso, o serviço transcendental ao Senhor Supremo, Krishna. Esse serviço conferiria-lhe um prazer sublime, milhares de vezes superior à felicidade material. Yudhishthira olhou com desdém para as opulências celestes que Duryodhana desfrutava. Sua única aspiração era permanecer na companhia de Krishna, junto dos seus irmãos e Draupadi. Como ele também eram devotados ao serviço amoroso a Krishna, motivo pelo qual ansiavam por reencontrá-los. Duryodhana podia ficar com o céu, Yudhishthira pensou. Sem Krishna e seus servos, o céu não seria diferente do inferno.
Indra ordenou às personalidades celestiais que conduzissem o Yudhishthira a seus irmãos e Draupadi. Eles guiaram o Panda por um caminho que conduzia para fora do paraíso. Conforme prosseguiam, foram subitamente envoltos em trevas. Apesar da escuridão, Yudhishthira ainda podia ver, por entre as sombras, terras devastadas e cobertas por cadáveres em putrefação. O ar era tomado por cheiro fétido e moscas e vespas e mosquitos voavam daqui para lá. Um fogo ardente murava a região. Yudhishthira viu corvos e abutres com bicos de ferro, espíritos maus com bocas similares a agulhas. Viu ainda um rio de água fervente cheio de pessoas a gritarem e outro de fezes e muco. Árvores de folhas afiadas, como navalhas, se encontravam de ambos os lados no caminho, que se tornava cada vez mais quente conforme o Yudhishthira viajava por ele. Olhando em volta, viu homens sendo submetidos a torturas. Abismado diante do que via, o Yudhishthira perguntou aos guias: que lugar é este? Por que me trouxestes ao inferno? Desejo ver meus irmãos de Draupadi. Os mensageiros responderam: trouxemos-te aqui em obediência ao comando de Indra, ó Bharata, de acordo com teu propósito e desejo. Se queres retornar, partiremos. O Yudhishthira solicitou que fosse levado de volta a Indra, momento no qual volveram em direção ao caminho pelo qual vinham. Tão logo o fizeram, entretanto Yudhishthira ouviu vozes ao seu redor. O rei, ó rei, não nos deixes, por tua presença sentimos alívio em nosso sofrimento. Brisas frescas sopraram, e nossas mentes se tornaram pacíficas ao verem tua pessoa. Yudhishthira perguntou alto: quem sois vós, e por que ficais aqui? Sou eu, Bhima, sou eu, Arjuna, sou eu, Nakula, sou eu, Saradeva. As vozes responderam. Yudhishthira ouviu o nome de Draupadi, bem como o nome de Drishtadyumna e de outros virtuosos reis e príncipes que o haviam seguido na terra. Atônito, disse aos seus guias: que destino perverso é esse que traz tão virtuosas personalidades para o inferno? Não acredito em meus sentidos. Isso é indubitavelmente uma alucinação. Estou dormindo ou desperto? Perdi minha sanidade ou estarei apenas sonhando? Ó personalidades celestes, ouvindo as vozes dos meus irmãos e amigos, não posso deixar esse local. Com efeito, pediram-me que aqui permanecesse e os confortasse. Por conseguinte, peço-vos que vades de volta à vossa morada e deixai-me aqui.